Já estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu vou conversar com o controlador-geral do Estado, Dr. Giordano Simplício Jordão. Nós vamos falar sobre a melhoria na eficiência do processo de licitações, algumas mudanças que estão sendo implementadas para dar mais transparência às licitações públicas. Já já a gente fala disso. Deixa eu só dar esse recado aqui para você que quer ganhar um carro 0 km. Olha, a Recol Pharma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade, que é a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$ 30 na Recol Pharma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na tela. É uma Sportage novinha, esperando por você em toda a rede Recol Pharma e no Barriga Verde. Só não vale para as compras de medicamentos na Recol Pharma em respeito à legislação. Os demais itens você compra e concorre. E no Barriga Verde não tem restrição, toda a linha de produtos. Então aproveite, participe. Boas compras e boa sorte. Doutor Giordano, por favor, pode vir. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? Por favor, sente aqui nesta poltrona. Então, o governo do estado está adotando mudanças nos processos de licitação para dar mais transparência e dar mais oportunidade também para as empresas que fornecem produtos e serviços poderem participar disso. E o Giordano vem nos falar aqui dessas mudanças. O que é que está acontecendo na prática? Primeiro, boa noite. Boa noite. Satisfação em estar aqui. Na verdade, existe um decreto governamental que regulamenta todo esse sistema de licitações. E a controladoria vem orientando os órgãos a dizer quais são as normativas que eles têm que seguir para fazer essas licitações. E nós estamos verificando, através de algumas ações de controle, que algumas secretarias estão fazendo algumas adesões em atas de registro de preço. E a controladoria entende que para dar maior transparência e maior competitividade nessas licitações, que essas secretarias não realizem tantas adesões e comecem a fazer processos licitatórios. E o que é exatamente essa adesão? Bom, a adesão de ata de registro de preço é o seguinte: um órgão gerenciador, que é uma secretaria, solicita que seja feita uma licitação na modalidade pregão presencial por registro de preço. Pode ser eletrônico também, mas se registra um preço. Esse preço é registrado e outras secretarias elas podem também fazer devido à chamada carona, que é o que? Nessa licitação, esse preço registrado, ela solicita a autorização do órgão gerenciador da ata e compra os itens também que já foram licitados. Ou seja, pega carona literalmente, né? E isso descaracteriza o processo licitatório, né? Porque aí uma empresa só vai vender 5 vezes sem concorrer novamente, não sei quantas vezes. Na verdade, essa ata de registro de preço, ela pode ser dado carona até 5 vezes o valor dessa ata. Só que o que acontece? A controladoria, junto com o nosso governador Tião Viana, a gente entende que inviabiliza também as outras empresas de participarem desse processo licitatório. É porque a licitação já é desenhada para que dê oportunidade a todos. Isso. Não é que o processo de carona seja irregular ou esteja fora dos padrões. É autorizado, inclusive, pelo governo federal. Nós temos um decreto estadual que regulamenta, mas a gente entende que esses processos licitatórios, esses processos de carona, tem que ser em casos específicos. Alguma licitação, algum processo de compra que precisa ter uma celeridade maior, algo que a gente já vê, por exemplo, só para você entender, para você pegar uma carona, é necessário que você faça uma pesquisa de preço de mercado. E esses preços dessa ata tem que estar dentro do preço praticado pelo mercado. Só que mesmo assim a controladoria entende que é necessário que a secretaria faça um planejamento e com esse planejamento que você licite e dê mais transparência, onde as empresas do estado do Acre e de fora também possam estar concorrendo. E outra coisa, a mesma empresa que ganhou a primeira licitação, dependendo da condição que ela ofertar, pode vencer novamente. Né? Sim, com certeza. Por isso que a gente recomenda e o governador Tião Viana, ele quer que a gente oriente os órgãos e proceda com as licitações. Com isso a gente vai ver que vai dar mais transparência e mais empresas vão poder estar fornecendo para o Estado. Uma outra medida também da controladoria que garantiu uma economia foi
você vai me dizer o termo técnico, mas para me adiantar, uma espécie de negociação que o Estado faz com o fornecedor, mesmo depois da licitação, para que tente baixar ainda mais o preço? Certo. Na verdade é o seguinte, a CPL do Estado, ela é quem gere todas as licitações do Estado. O órgão faz o termo de referência, faz as cotações de preço e encaminha para a CPL do Estado. O que a CPL faz? Geralmente as modalidades são pregões, pregão presencial, pregão eletrônico, etc. Nesse pregão presencial, além do preço que foi cotado pela secretaria, você pode estar negociando cada lance. E eu quero deixar claro, frisar que o Estado, só no ano de 2015, entre o preço que foi cotado pelas secretarias e o preço realmente contratado pelo Estado, nós tivemos uma economia de 36 milhões. Em todos os processos em todos os processos licitatórios, que em 2015 já foram uma média de 470 processos, dá equivalente a 33% de economia. Então, demonstra, mais uma vez, que você fazer licitação, você consegue economizar e ter um preço e um serviço ofertado de qualidade. Agora, qual é o papel da controladoria dentro dessa fiscalização e da proposta de dar transparência a tudo que é feito? Bom, a controladoria, ela está ali para zelar pelo gasto público. Então, nós estamos fiscalizando tanto na parte orçamentária, quanto na parte financeira, quanto no uso indevido de veículos, quanto no pagamento de diárias, enfim. A controladoria é como se fosse, é um órgão de controle interno, é como se fosse um tribunal de contas dentro da própria estrutura de governo. Você falou em diárias. A gente sabe que a Constituição estabelece um teto máximo para quem é servidor público, né? O maior salário não pode passar do salário, não lembro agora exatamente se é de ministro do STF ou se é de presidente da República. Um dos dois, né? Você vai me esclarecer. Mas a pergunta é, no cálculo desse salário, entram as diárias? Porque tem servidor que ganha um salário X, mas às vezes recebe mais do que aquela quantidade em diárias e chega a ultrapassar esse teto, inclusive. Como é que funciona isso? Veja bem, as diárias elas são pagas para quando o servidor está fora do domicílio, quando ele se desloca para a serviço do Estado. Quando ultrapassa o salário, quando é o valor acima, a gente às vezes vê, olha, o Estado está gastando muito com diárias. Eu tenho um exemplo bem claro, por exemplo, das pessoas da enchente do Rio Madeira. Quando o Corpo de Bombeiros saiu daqui para prestar todo o auxílio para as carretas e para os transportes das pessoas que vinham. E eles estavam fora do domicílio, estavam em Rondônia. Então, todo aquele período que eles ficaram lá, eles recebiam uma diária para isso, para o custo e para a manutenção deles. Então, geralmente a controladoria orienta que no máximo seja feita a diária com 15 dias do deslocamento, dependendo da necessidade, e caso você tenha que ultrapassar esse período, que você justifique, você ultrapassa. O que eu quero deixar bem claro é o quê? Que após o pagamento dessas diárias, é feito um processo de pagamento encaminhado para a controladoria. O que a controladoria faz? Vai analisar toda aquela despesa, se o período da diária foi pago, se o valor está dentro do que estabelece a regulamentação de diárias. Mas no caso ainda que eu me referi à questão do teto que o servidor vai receber. Se ultrapassar o teto máximo de quem trabalha no serviço público, mesmo assim, ainda está dentro da legalidade? Está dentro da legalidade porque o que eu quero te dizer é que essa diária é o pagamento das despesas que ele teve que efetuar durante o período que estava fora do Estado. Então é como se fosse uma indenização. Ele está viajando, ele precisa pagar hotel, precisa pagar, às vezes, deslocamento, precisa pagar estadia, e esse valor é para a manutenção de todos os seus gastos. Então não tem problema ultrapassar. Outra questão que eu creio que diz respeito à controladoria é a fiscalização das obras públicas. O que foi pago, o que não foi e o que foi construído para que haja o pagamento. Como é que é feita essa fiscalização? Veja bem, dentro da controladoria nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, nós temos técnicos em direito, pessoas formadas em direito, economistas, contadores. Para quê? Para que a gente possa estar fiscalizando não só os gastos públicos, mas como fiscalizando as obras, fiscalizando as despesas com medicamentos, fiscalizando os hospitais, fiscalizando inclusive como o secretário está utilizando o seu veículo. Então, a controladoria ela é um órgão amplo, ela fiscaliza e gere
todas as contas, todos os gastos públicos, tudo que se respeita a gasto público, a controladoria, ela tem o conhecimento. Como é que o cidadão pode colaborar? Porque às vezes a gente, como jornalista, a gente circula e conversa com muita gente e as pessoas às vezes reclamam, não, porque lá no meu bairro tem uma obra que a empresa saiu e deixou pela metade. Não, porque a empresa recebeu o que foi contratado, mas não cumpriu o contrato. Isso passa pela controladoria? Passa sim, olha, veja bem. A controladoria, ela está de portas abertas a receber qualquer tipo de denúncia, qualquer indagação por parte de qualquer pessoa, que inclusive a gente fica feliz quando a gente ouve qualquer denúncia que a gente vai investigar. Nós temos um e-mail que é controladoria@ac.gov.br. Você pode estar encaminhando por e-mail. Se você não quiser se identificar, nós recebemos inclusive denúncias anônimas e vamos averiguar. E quando a gente averigua, aí a gente sim responsabiliza o gestor. E com relação à crise econômica, né? Porque isso é um assunto que afeta a gestão pública e claro que a controladoria também deve adotar seus critérios para fazer frente a essa nova situação. Como é que vocês estão se planejando? Veja bem, a controladoria ela faz parte do CIOF. O CIOF é uma comissão de orçamento e finanças que o governador decretou e essa comissão de orçamento e finanças é quem está analisando todos os gastos do Estado durante o ano de 2015. A gente sabe que o Estado está passando por uma crise, isso não é só aqui, é em todo o Brasil. A gente sabe que tem estados que estão inclusive atrasando folha de pagamento, que estão demitindo. Se você pode perceber, o Estado está inclusive contratando pessoas e estamos fazendo os pagamentos em dias. Está difícil, mas a gente senta, se reúne semanalmente, mensalmente, para que a gente possa ver a melhor forma para gerir todos esses gastos públicos. E a controladoria, como órgão fiscalizador, ela faz parte para que garanta, sim, a melhor aplicabilidade no bem público. Conversei aqui com Giordano Simplício Jordão, controlador geral do Estado. Muito obrigado, Giordano. Eu que agradeço a participação. Nós estamos à disposição aí para qualquer dúvida e a controladoria está aberta para qualquer cidadão, para qualquer pessoa que queira ir lá e conhecer um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito bem. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.